Eu já fui bem mexida na palavra de oferta. Agora a gente vai falar de Paulo, de perseguidor a apóstolo. Abra a tua palavra no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, nós vamos ler alguns versículos. Aleluia. Gente, eu estou com um louvor na minha cabeça que nem eu sei cantar. Recebi um novo coração. Como é que é? Vem as frases e eu não sei cantar. Recebi um novo coração. Alguém conhece? É esse aí. Pode cantar. Quem sabe? Você está preparado para ter um novo coração hoje? Diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, que caminho era esse? Alguns que eram cristãos, né? Tanto homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e ele caiu por terra, e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas levantando-se e entre na cidade, então lhe dirão o que você deve fazer. Até aí, querido. Põe a Bíblia na sua cadeira, porque o Senhor, Ele quer que a gente hoje enxergue. Porque muitas vezes, nós, na maneira errada de olharmos, ao invés da gente lutar contra principado e potestade, a gente luta contra pessoas, não é? Já pensou Jesus aparecer para nós e dizer isso? Por que você está me perseguindo? Misericórdia! Por que você está perseguindo o irmão da igreja? Misericórdia! A gente lê o texto e não tem ideia, né? Mas a nossa luta não é contra os irmãos da igreja, viu, gente? Não é contra marido e esposa, não é contra os servos de Deus. A gente precisa hoje ter esse olhar ampliado. Que se nós nos levantarmos contra os servos de Deus, Jesus vai aparecer para nós. A gente vai cair do cavalo, literalmente. Então, partindo desse raciocínio, eu quero que você abra o teu coração, porque todo mundo aqui é do caminho, amém? E a gente não vai ser pedra de tropeço no caminho de ninguém, amém? Não vamos ter fé errada. Senhor, em nome de Jesus, a palavra está diante de Ti. Continua mesmo, Senhor, falando comigo, falando com o Teu povo, abrindo os nossos olhos, para que nós possamos enxergar essa transformação em nossas vidas hoje, em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Pode sentar. Aleluia. Enquanto a gente prega e fala, né, e a gente imagina a vida do outro para uma transformação, é gostoso, né? A gente imagina o outro, aí a gente tem até assim umas passagens na nossa mente. Ah, aquela minha prima, se estivesse ouvindo essa palavra. Ah, aquela minha amiga, se estivesse ouvindo essa palavra, né? E na verdade o Senhor está falando assim, ó, quem veio para a igreja? Aleluia, Jesus! Então a palavra fala assim, para mim, a transformação é
Para mim, eu já entendi, Jeová. É para mim o culto hoje todinho, aleluia, glória a Deus. Queridos, eu quero rapidamente explanar esse homem extraordinário que eu tenho profunda admiração. E eu amo as cartas de Paulo. Amo, eu fiz revisão esse ano das 13 cartas de Paulo, porque Hebreus, tem muitas discussões se foi Paulo que escreveu, se não foi, enfim. Mas imagina só, o Novo Testamento, se não me falha a memória, são 27 livros, sendo 13 ele que escreveu, e ainda Hebreus. Que capacidade extraordinária o Senhor confiou sobre esse homem, sim ou não? Um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel, um homem que teve uma família, um grande suporte, super entendido da palavra, mas ele tinha aquela fé cega, né? Ele tinha dupla cidadania e a fé dele era acreditar que os inimigos eram os de Cristo. Então, ele ia pedir as cartas na sinagoga para o quê? Prender aqueles que estavam no caminho, aqueles que eram de Cristo, homens e mulheres. E foi um homem que derramou muito sangue. Mas Deus tinha um grande plano na vida dele. E Deus tem um grande plano na tua vida. Em uma das cartas que ele escreve ao seu discípulo Timóteo, eu quero fazer essa leitura com você, que está lá em 1 Timóteo 1,12. Ele fala assim, ó: dou graças a Cristo Jesus nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Olha como ele tem assim um privilégio de servir a Deus. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei o quê? Misericórdia, pois fiz isso na ignorância e na incredulidade. E transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Olha como ele mesmo se enxerga. Olha como ele se vê. Ele era um doutor da lei, mas ele tinha uma fé, vamos dizer assim, errada. Ao invés dele se posicionar para levar o evangelho, que isso iria acontecer no futuro, que ele viveu essa transformação, ele tinha uma fé que era em nome daqueles que serviam a Cristo. E nessa manhã, o meu e o teu coração não vai ser de perseguidor, amém? A nossa luta não é contra a nossa casa. Não, nós não somos aqueles que entram na internet ou que pega o irmãozinho e começa a rasgar o verbo, acusando, julgando. Esse não é o nosso papel. O nosso papel é mostrar a verdade que liberta. É mostrar o Cristo vivo. Porque todos nós sabemos os nossos erros, sim ou não? Não precisa ninguém apontar. E o Espírito Santo é especialista em esquadrinhar o nosso coração e trazer à luz aquilo que a gente precisa se limpar. Aquilo que a gente precisa enxergar. E nessa manhã, eu e você precisamos viver essa transformação. Eu falo, todo culto é uma conversão para mim. E é para você. A gente precisa hoje, nesse primeiro dia da semana, ter essa visão, essa clareza, para entrar numa semana sabendo que Jesus está à frente e que o nosso propósito é maior do que tudo. Qual é o teu propósito maior? Evangelizar. É ou não é? Teu propósito maior é o quê? Pregar a palavra. Formar discípulos. Todo o resto entra no cenário como paliativo.
trabalho, né? Mas a nossa principal função nessa terra, porque eu e você somos 100% espiritual, amém? Todo mundo tem Espírito de Deus? 100%. Então a nossa principal função nessa terra é fazer a vontade do nosso Pai. É levar para a nossa casa, para a nossa família, para o metrô, para o trem, aqui não tem metrô, né? Ah, é verdade. Aqui é levar para o rio. É entrar no barco, é evangelizar, é entrar nas aldeias, é falar do amor de Jesus. É falar, queridos. A Bíblia fala assim, ó, você não se embarace com as coisas deste mundo. E a gente muitas vezes começa a entrar em campos de dor, de sentimentos e se embaraçar e achar que a nossa vida se resume àquilo, a uma ferida, a um trauma, a uma mágoa, um ressentimento, um diagnóstico, um divórcio, um luto. E a gente começa a se embaraçar naquilo e não consegue ter clareza dos propósitos de Deus. E ele fala o quê? Busque em primeiro lugar o reino. E tudo vai ser acrescentado. Se hoje nós mudarmos a nossa mentalidade, como fala em Romanos 12, 2, se nós buscarmos a excelência dessa mente de Cristo, a nossa vida vai ser mais fluida. Você vai ver naturalmente as coisas acontecerem. E você soltando o quê? Todos os laços, todas as prisões. Essa é a liberdade que Cristo nos chamou. Em nome de Jesus, querido. Olha o que fala em 2 Coríntios 5,17. Eu tenho certeza que você sabe decora. Fala assim, ó. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Você sabe decora. As coisas antigas se passaram e eis que fizeram nova. E sabe qual é o nosso grande problema? E eu falo nosso porque a palavra primeiro é para mim, eu me incluo nela. É a gente ficar se embaraçando com as coisas e trazendo o passado para o hoje. O passado é uma referência, queridos. Mas está na hora da gente soltar e fechar a porta. Eliseu não precisou se desembaraçar para ele viver a plenitude do chamado. Ele não precisou queimar os bois, fazer um churrascão para o povo. Ele não precisou se posicionar para viver a porção dobrada. Se eu e você esse ano desejamos viver essa porção, essa palavra profética, a gente precisa se desembaraçar. E comece hoje todo esse emaranhado sair da nossa vida. Então a gente precisa entender que essa luz de Cristo vai vir sobre mim, sobre você. Literalmente hoje nós caímos do cavalo, amém? Porque a palavra de oferta já veio mexendo com a gente. E eu quero declarar em primeiro lugar, o Senhor vai abrir os teus olhos para você enxergar o poder transformador de Cristo na tua vida. Não é estado contemplativo que a gente para e fica só olhando a vida dos outros, sendo transformada, modificada, os testemunhos. E aí você começa a olhar para a sua vida e você não vê tantos milagres. Não quero esse estado contemplativo. Nós não fomos chamados para ser pessoas comparativas e nem invejosas. Mas nós fomos chamados para receber a nossa porção, o nosso propósito de andar de acordo com aquilo que o Senhor nos chamou. Não tem como eu ser você e você ser mim. Eu já falei para vocês, eu já tentei milhões de vezes imitar, né, no meu passado a Bispa Sônia. Vocês sabem disso, já contei. Eu ficava tentando de toda forma. Eu assisti, ficava. Mas o que eu precisava? Era buscar a porção que havia sobre a vida dela de unção. Mas as características impressas seriam minhas. E o Senhor quer a tua digital, a tua identidade no Evangelho. É o teu jeito que Ele quer no Evangelho. Não é o jeito da pessoa que você admira. Não é o jeito da pessoa que você tem como um mentor. Não é isso, porque ela era a minha maior mentora. Mas Deus queria imprimir as minhas características, a minha porção. E hoje a gente precisa entender isso e ter os nossos olhos abertos para viver uma transformação no nosso coração. Eu quero que você abra comigo. Eu só anotei, aleluia. Não posso perder tempo.
Meu Deus, onde eu enfiei? Ezequiel 36, 26. Normalmente eu ponho os versículos todos declarados aqui. Aí você fala, pastor, mas tem o telão. Ai, mas eu gosto de olhar na Bíblia, tá? Eu sou moda antiga, aleluia, glória a Deus. Gosto da Bíblia, porque a Bíblia está riscada, aí eu lembro dos pontos que eu anotei. Então vamos lá. Ezequiel 36, 26. Põe a mão no teu coração, querido. A palavra de Deus, ela é verdade na tua vida? A gente ora a palavra, amém? Fala assim, ó. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Fala, Senhor, eu quero esse coração novo nessa manhã. Eu quero ser renovada na porção do teu espírito nessa manhã. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Eu recebi esse novo coração. Por isso que veio o louvor, que eu não sabia nem cantar. Eu recebi esse novo coração, você recebeu esse novo coração, você recebeu esse Espírito novo, a porção do Espírito Santo. Então não combina mais a gente ficar andando como se não tivesse Deus. Não combina mais a gente ficar andando, abrindo a porta do passado e trazendo para o hoje aquilo que não tem mais nada a ver com a gente. Eu e você fomos transformados, fomos lapidados no nosso caráter, em tudo, queridos. Quando eu olho para trás, eu não reconheço quem eu era e quem eu sou. Não tem nada a ver a Márcia de 20 anos com a Márcia de hoje. A maturidade de hoje não tem nada a ver com aquela época. Eu servia demônios e hoje eu sirvo a Cristo. Então, Deus tem para você um abrir de olhos. Porque se ainda hoje você está com os teus olhos vendados para algumas áreas da tua vida, se ainda hoje você está em cenários que você se acusa, hoje é dia da gente fechar a porta, liberar o nosso coração, pedir perdão e viver um novo tempo em nome de Jesus. Amém? Em segundo lugar, você precisa se ver perdoado. Se ver perdoado. Precisamos, gente, sair. Eu falo que não precisa ninguém vir nos acusar. Dentro de nós tem um acusador brabo, o nosso eu. Dentro de mim e de você, tem uma voz que fala com você do teu eu, que está muitas vezes amarrado a um passado, que está amarrado a velhas práticas, costumes, que você todo dia precisa se converter e estabelecer novas práticas e costumes. Não combina mais conosco a velha criatura, nós somos nova. Mas muitas vezes, a gente começa a se perder nos nossos pensamentos de coisas que aconteceram. E talvez no dia de hoje, estejamos passando por algum cenário que você não vê saída. E aí o eu acusador, que não é nem o diabo, queridos, é o eu mesmo, começa a falar, tá vendo? Você está vivendo isso aí, ó, porque você fez isso. Queridos, eu te pergunto, você não confessou seus pecados? O Senhor não te perdoou? A Bíblia não fala que Ele lança no mar do esquecimento? E por que é que você não se perdoa? Por que é que você não vira essa página? Por que é que você não se dá uma nova chance? Por que é que você não perdoa quem te traiu, quem te feriu? Se Cristo te perdoou, você não pode continuar amarrado a uma pessoa, a um fato que aconteceu e viver debaixo de emaranhado, em cadeias demoníacas, porque se você não libera perdão, você não é perdoado. E você fica preso em cadeias demoníacas, é diferente
do auto perdão. De você muitas vezes não conseguir se enxergar digno, limpo, perdoado e seguir jornada. Mas olha, o Senhor te trouxe aqui nessa manhã. Presta atenção no que eu vou te falar. Porque se ainda existe algum cenário na tua vida que você não se perdoa, o Senhor está te falando que Ele te perdoa. Para você fechar essa porta em nome de Jesus de uma vez por todas. E se você está aqui, tem o coração preso em alguém que você não perdoa, você vai hoje buscar esse perdão. Ai, pastor, eu não vou me humilhar, eu não errei, eu não... Vai. Sabe por que vai? Porque você ouviu a palavra de oferta e nós já entendemos o que o Senhor falou conosco nessa manhã. Nós vamos buscar a limpeza. Amém? Olha o que fala em Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Quem está firme? Aleluia! E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente nisto, mas também nos gloriamos, olha só. Ele está dizendo assim, você vai ficar muito feliz agora, tá? Por passar a tribulação, porque você hoje tem compreensão que a tribulação, ela vai trazer o que sobre você? Perseverança, e você vai perseverar porque vai produzir experiência, e a sua experiência vai produzir o quê? Esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em aonde? No nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Queridos, hoje tem um recomeço para mim, para você, fecho a porta, as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Amém? E último lugar, eu preciso entender o verdadeiro sentido de viver. Você precisa entender. Olha o que fala em Colossenses 3:4. Eu fiquei assim, meditando nesse verso assim, sabe? Porque quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Esse versículo, ele é a chave para mim e para você. Se Cristo verdadeiramente, Ele é a minha vida, eu não tenho como eu viver uma vida dupla. Não tenho como ser hipócrita. Não tenho como ser fariseia. Não tem como eu ser mentira. É o que é. Aonde eu for, é o que é. Se eu for daqui, eu pensei, eu não vou falar esse país. Se eu vou daqui para a França, gente, se eu for daqui para a França, eu sou o que sou, porque a minha vida é dele e ele sou eu. Se eu for daqui para Florianópolis, São Paulo, Bahia, qualquer lugar, Ele é a minha vida. Quando nós somos de verdade em Cristo, não tem o que esconder, não tem o que ocultar, não tem amarra. Como se diz, a sua vida é um livro aberto. A sua vida está aí, para quem quiser ler. Queridos, você é a Bíblia andando, que as pessoas muitas vezes vão ter acesso. Porque tem gente que não lê a Bíblia, mas lê a nossa vida. Lê as nossas ações, lê a nossa postura. Quer maior evangelismo que esse? Você ser a vida em Cristo. Quando Cristo, que é a
vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestos nele em glória. Se coloque de pé. Hoje cai qualquer escama que tinha nos nossos olhos de amarra. Talvez a nossa fé estava focado do lado errado. Ao invés de eu lutar contra demônios, jejuar, nós estamos em campanha de jejum, desculpa gente, campanha de jejum. Nós estamos em consagração. Nós estamos vivendo um ano de uma palavra profética poderosíssima, de que Deus vai fazer o dobro na nossa vida. Gente, eu quero isso em todas as áreas da minha vida. Que é uma porção de multiplicação, mas é um ano de muita renúncia. De muito eu verdadeiro saindo para fora. Eu vou te falar. Olha, sabe por que muita gente não faz terapia? Sabe por quê? Porque o eu é feio. O meu eu é feio. O seu eu é feio, sabia? E a gente não quer pôr para fora. A gente não quer se enxergar como precisa. Só que isso é libertador. Quando você começa a enxergar quem você é de verdade, você sabe que caminho percorrer. Você sabe. E hoje o Senhor, Ele é a tua vida. É tudo que você tem. Pastora, como eu evangelismo? Como eu posso fazer um evangelismo? Sendo você mesmo em Cristo. Praticando obras, estudando, levando palavra. Aonde você for, que Deus te abençoe. Aonde você for, você é agente de paz, não de confusão, não de fofoca, não de inveja, não de competição, não de gritaria. Isso é evangelismo, é a sua vida. Imagina você andando aí por todo Manaus, no seu trabalho, na sua escola, na sua casa, nos seus parentes, quando você viaja, quando você visita seus parentes de longe. Imagina você ser a vida de Cristo. Que é maior evangelismo que isso? As pessoas olhar para você e saber quem você era. E saber quem você é hoje. Saber quem a sua família era e saber como a sua família está hoje. As pessoas olhar para você e não ser só foto bonita, né? Nas redes sociais, mas ser a sua verdade. Você no teu trabalho, ser uma pessoa temperante, cordial, que tem sempre uma palavra de incentivo, que tem sempre um ouvido aberto, uma palavra que agasalha, uma postura, que quando se faz necessário colocar a verdade na mesa. Isso não é julgar não, gente, porque a palavra tem que ser pregada, amém? Não é com rodeio, é palavra. É palavra, eu preguei palavra. E ela precisa ser posta, porque o que liberta é a palavra. A terapia é paliativo. A terapia vai entrar em algumas camadas, mas palavra, evangelho, é tudo, é 100%. Assim como alguém tem uma disfunção de tireoide, como os meus filhos, precisam tomar medicação para ajudar o corpo a produzir o que não tem. Eles precisam de ajuda. Então, a gente precisa de ajuda na saúde mental. Você não precisa dos teus músculos. Eu, mais do que nunca, preciso deles, porque o Guilherme ainda não está andando e o Rodrigo tem dificuldades. Então, eu preciso o quê? Ir para a academia. Vocês estão entendendo agora? Nós somos trindade, corpo, alma e espírito. Então, tudo é importante. Mas a essência de tudo é Colossenses 3. Ele é a vida. Fecha os teus olhos. E ore agora. Porque esse homem extraordinário, que um dia foi tão maligno, viveu uma grande transformação. Foi um dos maiores fundadores de igreja. Passou a ser conhecido como o apóstolo dos gentios. O nosso. Nós éramos gentios. Nós não tínhamos Cristo.
Esse homem foi um grande resgate na vida de muitos, formou muitos discípulos. Como eu comecei dizendo, um dos maiores autores da Bíblia. Pois é, mas um dia ele era contra Cristo, como eu e você. E nós precisamos dessa lapidação. Hebreus 10, 25 fala para a gente não deixar de congregar. Nós precisamos estar na igreja, querido. Culto online para quem mora muito distante, que não tem uma igrejinha perto, que aqui a gente sabe que em Manaus acontece. Ou a pessoa está acamada, ou ela está em presídio. Mas do contrário, a gente precisa praticar a Bíblia, estar na igreja. Então ore ao Senhor. Fala para o Senhor te dar um novo coração. Fala, Senhor, eu quero esse novo coração. Eu quero ter leveza para te servir, Senhor. Eu não quero que seja um peso. Fala para o Senhor, eu não quero que seja um peso, o meu deitar, o meu levantar. Eu não quero viver uma vida sem sentido, sem propósito. A minha vida não pode se resumir só em casar, em trabalhar, em cuidar de filho e ter dor de cabeça com um monte de problema. Não, a minha vida, ela é a tua vida, Senhor, é Cristo em mim. Ah, Espírito Santo de Deus, vem fazer essa varredura nessa manhã, Pai. Vem fazer essa varredura no nosso meio, Senhor, limpando o nosso coração. Limpando a nossa casa, a nossa família, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para rodear a nossa casa nesse momento. Dá ordem, Senhor, aos teus anjos, Pai, para rodear, Senhor, essa cidade, esse estado, meu Deus. Cerca-nos, Senhor, da tua graça, Pai. Envia a tua cura sobre a nossa casa, Pai. Envia a tua paz, ó Príncipe da paz. Envia, Senhor. Vem, Santo Espírito de Deus. Vem, Santo Espírito de Deus. Queridos, eu estou terminando, mas eu queria orar por você. Você que entrou aqui nessa manhã, que às vezes se sente, sabe, acusado de alguma coisa. Você já pediu perdão, mas ainda tem um pezinho no teu coração, parece que não sai. Sabe, como se tem uma sujeira, não sai. Talvez você entrou aqui nessa manhã, não conseguindo se enxergar uma bênção. E você gostaria de ser uma bênção, porque você é, mas você não está conseguindo se enxergar. Que hoje, talvez a tua vida, você não está vendo sentido. Parece que está tudo errado na tua vida. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui. Quero derramar o óleo da unção sobre você. Quero que você sinta um novo coração e um novo tempo na tua vida. Sai do teu lugar, orar, xere, cantar, alabás. Você que precisa ter mais intimidade com Cristo. Você não está entendendo o que você está vivendo. Você está em dúvida de escolhas. Você está como se fosse numa bifurcação. Eu não sei se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Oh, Senhor, Tu és a clareza que nós precisamos nessa manhã. Nos faz, Senhor. Oh, meu Deus. Um louvor a Ti, Pai. A nossa vida seja um louvor a Ti, Senhor. Nos dá esse novo coração. Perdoa os nossos pecados. Nos sara, Senhor. Nos tira, Senhor. Nos tira, Senhor. O xere cantar alamai, aralabachuri andar alabás. Nos tira de toda a confusão, de todo o pensamento, que a gente não saiba as direções. Senhor, é a porção que nós precisamos. Senhor, vem nos perdoar. Vem, Senhor. Dá um novo coração, Senhor. Dá um novo coração. Nos faz, Senhor, essa transformação, meu Deus. Como Paulo viveu. Nós precisamos tanto, Senhor, dessa transformação. A gente precisa se enxergar, Pai, no Teu plano. Tirar essas amarras de acusadores que nós carregamos muitas vezes dentro de nós, Senhor.
Oh, meu Deus, nos liberta de correntes e cadeias, Pai, dos nossos pensamentos, sentimentos, Senhor. Vem trazer essa liberdade, porque o Senhor é a liberdade sobre nós. Cristo está em nós, então verdadeiramente nós somos livres, livres, livres. Eu declaro que você é o caminho, você é o caminho. E você, por onde passar, vai manifestar milagres. Eu declaro que a tua vida vai começar a florescer, queridos. Você vai ver esse deserto, esse cenário sendo revertido. Porque você está posicionado, teu coração está no altar, está com o Senhor. E você vai viver essa transformação nessa manhã, essa reversão. Deus tem um propósito na tua vida. A tua família é um propósito nessa terra. Ora, xaracataralabai, erebaralabás. Seja quebrada da tua vida toda baixa estima, toda acusação, toda voz dentro de você maligna. Seja quebrado agora em nome de Jesus. Toda a culpa cai por terra. Tudo aquilo que está fazendo você sofrer, de você não achar saída, que hoje seja o ponto de partida para uma virada, para uma transformação. Eu declaro que você é cartas vivas andando nessa terra, nesse estado. A tua vida brilha, brilha a presença de Cristo. Que o Senhor ilumine os teus olhos, que você possa refletir na tua casa, na tua família. O Senhor te dá um envio, brilha a tua luz nessa terra. Você não pode ser escondida nessa terra. A tua luz vai brilhar. A tua luz vai cegar muitos e trazer para o caminho, como foi com Saulo, porque você carrega Cristo na tua vida. A tua casa vai ser transformada pelo teu sacrifício, pelo teu posicionamento, pela tua entrega, pela tua renúncia, pelo teu amor. A tua família vai viver um novo tempo. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, por esse culto. Mais um dia na tua casa, Senhor. Obrigado, Pai. Mais um dia na tua casa. Ah, queridos, eu quero te enviar. Oh, meu Deus, vamos adorar o Senhor. Oh, meu Deus, vamos adorar o Senhor. Só Ele é digno, queridos. Só Ele é digno. Só Ele é digno. Ora, xaracataralabai-aralabashuriandaralabás. Ele é digno, Ele é digno, Ele é exaltado, queridos. Ora, xaralabaracantaralabás. Nós te amamos, Senhor. A nossa vida é tua, Pai. Ela é tua, Senhor. Ah, libera essa unção fresca mesmo sobre o povo. Queridos, olha, estou sentindo um derramar. Sabe como orvalho, aquelas tipo gotículas? Um derramar de unção fresca sobre o ambiente. Um derramar. Recebe esse renovo. Tira os pesos, recebe. Enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Vem, enche-me
até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Muito mais de ti, Senhor, Espírito Santo de Deus, me leva pro mais profundo. Tenho sede da tua presença. Declara, igreja, bem. Enche-me, o quê? Até transbordar. Enche-me. Tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. Vem, enche-me até transbordar. Quero ser teu lar, tua casa. Aleluia, levante as suas mãos. O Senhor, Ele tem mais para a tua vida. Ele tem mais para te encher. Ele tem mais para te trazer. Recebe. O Espírito Santo. Sabe o que Paulo fala em Filipenses 1:21? Eu preciso colocar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, uma vez, enche-me de ti, enche-me de ti, mais uma vez, enche-me de ti. Mais uma vez, enche-me de ti, enche-me de ti. Mais uma vez, mais uma vez, enche-me de ti. Vem, faz de mim, vem, faz de mim o teu endereço, Espírito de Deus. Vem, faz de mim o teu endereço, Espírito de Deus. Vem, enche-me até transbordar. Enche-me, quero ser teu lar, tua casa, tua morada, ó Rei Jesus. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele.
nele vejam entrar. Se o viver é Cristo e morrer é lucro. Recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, que seja uma semana extraordinária. Você vai ver diante dos teus olhos milagre,